Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar uma metodologia infalível para você utilizar em todos os seus projetos, quer seja na empresa, quer seja na sua vida pessoal. Vamos lá? Nós vamos conhecer agora o ciclo PDCA, uma metodologia que proporciona melhora contínua nos processos por meio do planejamento e da medição de resultados. É uma metodologia de gestão que pode ser super efetiva para você melhorar os seus processos. Ela se chama ciclo PDCA. Mas o que quer dizer PDCA, Guilherme? O que é essa sigla tão complexa? Fique tranquilo, eu vou te explicar cada uma dessas letrinhas. Ela é uma técnica de gestão que consiste justamente nesses 4 passos, um em cada letrinha. E ele tem o objetivo de melhorar os processos de uma forma contínua. Ele também é chamado de ciclo de Deming, e o modelo se tornou famoso nos anos 50 graças a esse cara aí, que é o estatístico e professor americano William Edward Deming, considerado o pai do controle da qualidade nos processos produtivos. Mas afinal, assim como ocorre nessa filosofia, uma das finalidades do PDCA é aperfeiçoar os processos de uma empresa ou de algum projeto pessoal por meio da identificação de problemas, de causas e de soluções. Mas Guilherme, como que eu utilizo o PDCA em minha vida pessoal ou na minha empresa? Calma. Antes de mais nada, é importante você entender que o PDCA se trata de um ciclo, ou seja, todo o processo ocorre baseado em atividades que vão se tornar recorrentes, sem que tenham um fim determinado. Até porque a ideia é que essas atividades se tornem rotinas, processos na sua vida ou na sua empresa. E esse ciclo respeita a ordem proposta pela sigla. Ou seja, tudo começa com o P, planejamento. O planejamento é o momento em que você deve focar a parte estratégica, levantando informações e analisando-as. Depois, nós vamos para a prática, a execução, que é a letra D, que é quando o que foi planejado deve ser executado, deve ser colocado em prática. E o que foi executado deve então ser verificado, avaliado, checado, que é a letra C. A checagem é o momento em que as ações são avaliadas. Essa avaliação vai estimular uma ação, um ajuste, uma atuação sobre aquilo que você acabou de avaliar. Essa, portanto, é a letra A, o final do ciclo. Essa ação, ela acontece de forma a corrigir os problemas e as divergências que foram encontradas durante a execução do plano e a avaliação das informações. Mas vamos lá. Agora nós vamos olhar mais de perto para cada uma dessas etapas. Vamos com calma. Vamos começar pela primeira. Vamos falar do P, que é a abreviação da palavra plan, ou seja, planejar. Nesse primeiro passo, para aplicação, você deve elaborar um plano. Deve desenvolver, com base em onde você quer chegar, uma estratégia que se propõe a resolver os problemas levantados. Mas primeiro, vamos falar um pouco da meta, que é aonde você quer chegar. Pessoal, é importante a gente deixar claro um conceito que muita gente confunde, sabe? Que é a diferença entre sonho e meta. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra aqui. Muita gente tem o sonho de, sei lá, comprar um carro. Mas, geralmente, esse sonho não se realiza pelo simples fato de que ele não é transformado em uma meta. E o que é uma meta? Meta basicamente envolve duas coisas. A primeira, um prazo, e a segunda, um valor. Então, quando eu digo, meu sonho é ter um carro, eu estou apenas divagando em torno de uma expectativa, de um desejo. Mas quando eu digo, eu quero ter o carro X até o fim do ano, eu tenho aí
duas coisas essenciais para que se forme uma meta. Uma, o valor, que é tangibilizar qual carro você quer, quanto custa esse carro, qual a cor desse carro, qual a motorização desse carro. E o prazo, até quando eu vou ter esse carro? Até que data? Qual o prazo que eu vou realizar esse desejo? Isso faz uma grande diferença na hora de transformar um sonho em uma meta. Valor e prazo. Muito bem. Agora que eu sei o conceito de metas, vamos para a segunda etapa do planejamento. É importante que, além da meta, eu escolha o caminho para chegar nesses objetivos. Eu escolha o método. Então, já que eu tenho uma meta, que é onde eu quero chegar e em quanto tempo, eu preciso saber de que maneira eu vou chegar lá. Qual a metodologia, qual o método que eu vou adotar para chegar nesse objetivo. Como ocorre em qualquer planejamento, a boa e cuidadosa elaboração dessa etapa vai evitar falhas e perdas no tempo que você vai levar para cumprir o teu projeto. Vamos para a segunda parte do ciclo PDCA, que é o do, que significa fazer, que é a execução propriamente dita. O planejamento está pronto, está bem detalhadinho, hora de colocar ele em prática, hora de arregaçar as mangas e tocar a execução do plano, que consiste também em treinar as pessoas envolvidas para preparar essas pessoas para que o método seja empregado. Então, se para executar o plano for preciso algum treinamento, esse é o momento de realizar esse treinamento. Essa é a etapa mais importante do ciclo e deve ser acompanhada bem de perto para que em nenhum momento se desvie do que foi planejado. Uma vez executado, vamos para a terceira etapa do ciclo, que é o C, que significa check ou verificação. O terceiro passo é a análise ou verificação dos resultados alcançados e dos dados coletados. Essa etapa pode se desenvolver tanto ao mesmo tempo que o plano é executado, quanto após a execução, ok? Quando são feitas as análises desses dados e a verificação de todos os itens, o principal objetivo é detectar eventuais erros ou falhas na execução. E isso leva à quarta e última etapa do ciclo, que é o A, que significa act ou agir. Essa é a última fase do ciclo. Nela são tomadas as ações corretivas com base no que foi verificado na etapa anterior. Ou seja, deve-se corrigir as falhas encontradas e com essa correção, depois que realizar essa investigação de causas, etc., você começa tudo de novo. Então, planejou, executou, acompanhou, coletou dados, checou, agiu em correções de rota para que o seu plano volte a ser executado e assim o processo se repita. Ok? Esse é um processo cíclico. O PDCA é uma metodologia cíclica. Ela gira em torno desses processos e do aprimoramento desses processos até se alcançar a excelência, até que se alcance o máximo de excelência naquele procedimento que você está executando. Tá bom, Guilherme, mas por que o PDCA é tão importante assim? Porque a metodologia é uma tradução precisa daquela máxima que diz que a prática leva à perfeição. Somente após a retomada dos processos você vai conseguir identificar e corrigir falhas e vai aprimorar esses processos continuamente. E quanto mais você fizer isso, mais esses processos vão entrar na rotina da melhor forma possível no que se refere à execução. Então, o PDCA ele é importante por isso. E também para que você não se perca no processo de acompanhamento do plano. É muito comum as pessoas desviarem o foco depois que o planejamento é iniciado na prática.
Então o PDCA ajuda a manter o foco, a manter a concentração naquilo que é realmente importante e principalmente na análise dos dados e na correção do caminho. Então, não perca tempo. Aplique agora o PDCA em todos os seus projetos, seja eles pessoais ou profissionais, sejam esses projetos de vida ou projetos empresariais. Grande abraço, sucesso para você e até o próximo vídeo.